Seja muito bem-vindo para mais uma live em que faremos as correções das atividades que foram sugeridas na última videoaula. Vamos começar então pela questão de número 1. Aponte as referências dos pronomes demonstrativos na frase abaixo, identifique se eles são catafóricos ou anafóricos. Marina e Cássia Eller são nomes femininos da nossa música em épocas distintas. Enquanto esta brilhou nos anos 90, aquela fez sucesso nos anos 80. Então, nós podemos dizer que esta se refere a Cássia Eller e aquela a Marina. Ambos os pronomes são anafóricos, pois se referem a algo que já foi mencionado anteriormente. FUVEST São Paulo. Texto para a questão de número 2. Não era e não podia o pequeno reino lusitano ser uma potência colonizadora à feição da Grécia Antiga. O surto marítimo que enche sua história do século XV não resultara do extravasamento de nenhum excesso de população, mas for apenas provocado por uma burguesia comercial sedenta de lucros e que não encontrava no reduzido território pátrio satisfação à sua desmedida ambição. A ascensão do fundador da Casa de Avis ao trono português trouxe esta burguesia para o primeiro plano. Fora ela quem, para se livrar da ameaça castelhana e do poder da nobreza, representado pela rainha Leonor Teles, cingira o mestre de Avis com a coroa lusitana. Era ela, portanto, que devia merecer do novo rei o melhor das suas atenções. Esgotadas as possibilidades do reino com as pródigas dádivas reais, restou apenas o recurso da expansão externa para contentar os insaciáveis companheiros de Dom João I. Caio Prado Júnior, Evolução Política do Brasil. Nós temos aí um texto adaptado. 2. O pronome ela da frase ela era, portanto, quem devia merecer do novo rei o melhor de suas atenções refere-se a esta burguesia, que se encontra na alternativa de letra C. PUC Paraná. Leia o texto abaixo para responder a questão 3. Tragédia anunciada. Uma semana depois de celebrar o Dia Mundial da Água, o Brasil perpetrou um marco na história ambiental. Uma mancha tóxica resultante do processo químico de branqueamento do papel se alastrou por quase 100 quilômetros de rios, deixando mais de 600 mil pessoas sem água e um cenário desolador. Foi um dos mais graves desastres ecológicos do país. Isto é, 9/4/2003. Então aí na 3 nós temos lá o seguinte enunciado. Identifique a sequência mais coerente para dar continuidade ao parágrafo iniciado. Então, a alternativa que apresenta a sequência mais coerente é a de letra A. O acidente começou na madrugada do sábado 29, quando 1,2 bilhão de litros de resíduos tóxicos vazaram do reservatório da fábrica Cataguases, indústria de papel, no município mineiro de Cataguases. Questão de número 4 da UFPR. As expressões no parágrafo inicial da entrevista fazem a retomada de informações apresentadas previamente no texto. É claro que vocês já leram o texto, vamos então para o enunciado desta questão. Assinale a alternativa que não estabelece de forma adequada a relação entre a expressão destacada e a informação que essa expressão retoma. Letra A. A descoberta, linha 7. A criação em laboratório da primeira célula controlada por um genoma sintético. Letra B. O que, na linha 10. A criação de seres vivos inéditos na natureza parece não estar distante. Letra C. Disso, linha 11, da criação em laboratório da primeira célula controlada por um genoma sintético. Letra D.
do feito, linha 13, da criação em laboratório da primeira célula controlada por um genoma sintético. E letra E, seus, linha 13, do presidente Barack Obama. Então nós deveríamos assinalar a alternativa de letra C, uma vez que disso se refere ao fato de que a atenção de vários setores da sociedade foi despertada. Portanto, a alternativa C não estabelece a relação adequada. Questão de número 5. Considerando o papel dos elementos coesivos do texto, constata-se que a sequência essa nova cruzada, linha 17 e 18, tem valor anafórico, isto é, faz referência a uma palavra ou expressão já enunciada. Identifique-a. Então a expressão já enunciada é caça às bruxas, que se encontra na alternativa de letra B. Questão 6. No primeiro parágrafo, ao fazer referências aos selfies, o autor A. Explica a origem do termo que indica esse modo de fotografar. Então nós deveríamos assinalar essa alternativa de letra A. Leia o texto abaixo, um conhecido soneto de Camões, e responda a questão de número 7. É claro que vocês já leram o texto de Luís Vaz de Camões. Vamos então para o enunciado desta questão. Assinale a alternativa em que o adjetivo é um predicativo, não funcionando como um adjunto adnominal. Então nós deveríamos marcar aí a alternativa de letra C, em que celebradas é um predicativo e não um adjunto adnominal. O adjetivo celebrada se refere ao sujeito oculto ela, que no caso aí é a madrugada, separado por uma forma verbal. Assim, todos os demais adjetivos exercem função de adjunto adnominal. Questão de número 8. Leia os enunciados abaixo e, em seguida, identifique a alternativa correta. 1. O descontrolado jogador atacou o árbitro. 2. O jogador descontrolado atacou o árbitro. 3. O jogador atacou o descontrolado árbitro. 4. O jogador atacou descontrolado o árbitro. Assinale a alternativa correta sobre eles. Então nós deveríamos marcar a alternativa de letra A, em que temos em 1 e 3 o adjetivo tem a mesma função sintática. Questão de número 9. Eu era muito pequeno e só de olhar para cima perdia o fôlego. Eu disse isso ao homem, mas ele riu e respondeu que eu não estava com medo nenhum. Eu estava imitando os outros. E, antes que eu falasse qualquer coisa, ele pegou um balde cheio de pedrinhas e jogou para mim. José J. Veiga. Os termos grifados exercem, respectivamente, as funções sintáticas de predicativo do sujeito, objeto indireto, objeto direto e objeto direto. Deveríamos marcar, então, a alternativa de letra D. Questão 10. Na voz passiva analítica, o termo destacado no enunciado passa a exercer a função sintática de: muitos consideravam meu time incapaz de se tornar campeão. Estavam errados. Então, nós deveríamos marcar a letra A, que nos dá como resposta o predicativo do sujeito. E questão de número 11. No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete: campanha contra a violência do governo do estado entra em nova fase. A manchete tem um duplo sentido e isso dificulta o entendimento. Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação: campanha do governo do estado contra a violência entra em nova fase. Então, a alternativa de letra E é a única que atende
ao chamado da questão. Nós ficamos por aqui então. Desejo a todos vocês aí bons estudos e até a próxima videoaula.